E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre cântico espontâneo, cântico profético. Pessoal, então, como eu já falei antes, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cântico espontâneo, cântico profético. A gente vai ver um pouquinho sobre uma visão geral do que a Bíblia fala sobre isso, do que a gente tem visto enquanto ministério de adoração, enquanto líderes de adoração, sobre a nossa experiência. A gente quer ouvir a sua experiência também, então você fica livre para colocar nos comentários um pouquinho da sua experiência. A gente também quer ouvir como que tem sido aí na sua comunidade, na sua igreja. Vamos manter essa conversa aí, vamos interagir. E agora eu quero falar com vocês os versículos que a gente vai usar de embasamento bíblico para tudo que a gente vai falar dentro desse vídeo. Então, o primeiro versículo que eu quero deixar com vocês é Salmo 33, versículo 3, que é: cantai um novo cântico, tocai bem e com júbilo. E o outro versículo que eu quero deixar para servir da nossa base aí do que a gente vai falar hoje é Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória para sempre. Bom, gente, entendendo isso, tendo esses dois versículos como nosso fundamento sobre tudo que a gente vai falar, sobre cântico espontâneo, sobre como liderar a adoração aí num momento onde você vai cantar espontaneamente ou então cantar profeticamente, que também é espontaneamente. A gente vai seguir e vai sempre estar enraizado nessas duas passagens, entendendo que o cântico espontâneo e o cântico profético, a Bíblia considera como um cântico novo, e também entendendo que tudo é por causa do Senhor, para o Senhor e por meio do Senhor, e para Ele sempre é a glória, para sempre, amém. Entendendo isso? Vamos então pular no nosso conteúdo. Gente, eu quero falar um pouquinho sobre o fundamento da adoração de uma forma geral. O fundamento da adoração é o Senhor, é o próprio Senhor, é a glória dele, são os feitos dele, é o Senhor. Como a gente já falou, Romanos 11:36, né? Tudo é pro Senhor, tudo é pra Ele, tudo vem dele. Ele é a fonte inesgotável, Ele é a fonte que a gente sempre recorre. Então, entendendo isso, a gente entende também que a adoração existe por causa do Senhor e que Ele é o fundamento de todas essas coisas. E eu quero também trazer aqui pra vocês tudo isso que a gente vai falar dentro de um cenário bem prático de um líder de adoração. Qual é o papel dele real? Qual é a função dele naquele momento, enquanto ele está liderando a adoração? O líder de adoração, ele tem um papel: liderar a igreja, levar a igreja para algum lugar. Ele vai à frente ali, ele tá ali na linha de frente daquele momento, ele e a banda toda, porque todo mundo que tá ali também tá liderando a adoração junto naquele momento. Então todo mundo tem um papel semelhante, então todo mundo tem que estar consciente e concentrado nesse momento, nesse papel. Todo mundo junto ali servindo. Então a gente tem que ter essa compreensão de que a gente tá ali a serviço, a gente tá ali num momento de entrega ali para nossa comunidade, para nossa igreja. Entendendo tudo isso, a gente pode começar a falar então do momento da adoração propriamente dito e quando é que acontece cântico espontâneo e cântico profético. Na Bíblia, a gente vê em vários momentos vários cânticos proféticos ou espontâneos ou espontaneamente proféticos. E o que isso é de fato, né? A canção, ela é resultado de alguma coisa que está sendo gerada por dentro, no coração da pessoa, no espírito da pessoa, e ela resulta e ela culmina, ela encontra o seu caminho para fora da gente numa canção. E isso é a canção, né? Mas a canção, ela pode ser previamente composta, pode ser resultado de uma composição que foi feita anteriormente, ou então pode ser uma composição enquanto você está cantando, simultaneamente, ou seja, uma canção espontânea. Num set de adoração normal, você está ministrando, está cantando a música que você estava previsto ali para cantar, e aí você sente que você sente que tem um espaço que você precisa fluir naquele momento. Existem coisas que precisam ser faladas, coisas que precisam ser declaradas. Naquele momento, cabe uma canção espontânea. E aí você vai fazer uma canção espontânea. O que pode acontecer então? Primeiramente, a gente tem que estar sempre bem conectado com o mover do Espírito Santo daquele momento, daquele dia. Conectado com o Espírito Santo, entendendo aonde o mover do Espírito Santo quer levar a igreja naquele momento, entendendo aonde o Senhor quer levar tudo o que está acontecendo naquele dia, naquele momento, você pode cantar uma canção para o Senhor, sobre o Senhor. Nesse tipo de canção espontânea, nem sempre a igreja vai cantar com você. Nesse momento, você pode criar e compor essa canção naquele momento com palavras de amor e palavras sobre o Senhor. Nesse momento, então, é uma canção espontânea, contemplativa ou de adoração.
A gente tem um outro cenário aí também, quando você vai fazer uma canção espontânea e você quer e você está sentindo naquele momento que essa canção precisa ser cantada corporativamente, ou seja, você vai precisar compor uma canção naquele momento, você vai precisar compor uma canção fácil das pessoas aprenderem, ou seja, você vai precisar de uma canção com palavras simples, palavras fáceis, poucas palavras, para que você possa cantar e logo a igreja aprender e então cantar com você e aquilo ser ali uma canção que vai ser cantada ali corporativamente aí por toda a igreja. Esses momentos são os momentos onde a gente faz uma canção espontânea, mas uma canção que seja de clamor ou que seja de declarações. Esse é o tipo de... Eu tô classificando as canções espontâneas, gente, mas é claro que eu também não quero colocar esse assunto que é tão infinito dentro de uma caixinha tão pequenininha e classificar e deixar todas presas ali. Eu tô só dando alguns exemplos. É claro que você pode ver várias outras situações, vários outros cenários sobre isso e não necessariamente só esses pontos que a gente tá falando. Mas a gente tá tentando trazer para vocês esse conteúdo de uma forma mais didática possível e de uma forma que você consiga reconhecer nos seus momentos também. Quando você estiver liderando a adoração na sua igreja, no seu grupo pequeno, na reuniãozinha da sua casa, enfim. Em qualquer momento que você estiver liderando a adoração, você pode reconhecer esses momentos, que são momentos que acontecem com frequência. Mas é claro, não se limita a isso, tá bom, pessoal? E eu também quero trazer um outro cenário aqui, também de canções espontâneas, que é quando você está a semana inteira que antecipa ao dia que você vai liderar a adoração, com um trecho da Bíblia na mente. E você sente que Deus está falando com você sobre aquele trecho, e aquilo queima no seu coração a semana inteira, e você sabe que tem algum propósito naquilo. E aí quando você vai liderar a adoração, bum, Deus traz de volta aquele trecho, e você sabe que você precisa entregar aquela palavra, cantar aquela palavra, fazer alguma coisa com aquela palavra. Deus quer falar com alguém aquilo, com você e com mais alguém. Então, por que não você pode fazer você pode cantar espontaneamente aquele trecho que tanto queimou no seu coração durante toda a semana para aquele momento. Isso também é uma canção espontânea. Você pode sim cantar um trecho da Bíblia enquanto você está ministrando, liderando a adoração. Então, é um outro cenário, mas é um cenário também muito comum. Isso acontece bastante com a gente tá nos momentos que antecedem na semana, nos dias que antecedem aí o dia que a gente vai liderar a adoração, e Deus traz um trecho bíblico e a gente ministra esse trecho bíblico em forma de canção, numa canção espontânea ali no nosso momento, seja na igreja, seja no grupo pequeno em casa, seja aonde for. Pessoal, e eu quero lembrar a gente de uma coisa muito importante que tem que estar sempre na nossa mente, é que a gente liderando a adoração, no momento que a gente está ali com a nossa banda, trazendo ou guiando esse momento de adoração, que é o louvor, a gente tem a expectativa, claro, sempre que os céus se rasguem e que a presença de Deus venha e que encha aquele lugar e que a gente seja tocado e que as pessoas sejam tocadas e que pessoas sejam curadas e que maravilhas aconteçam. Enfim, a gente tem sempre essa expectativa, mas eu quero que a gente tenha em mente uma coisa muito clara, que a única pessoa que consegue rasgar o céu é o Senhor. Essa capacidade está na mão do Senhor. A gente está ali servindo. E Deus vem, pela misericórdia dele, ele vem e derrama o Espírito dele, flui naquele lugar. Isso, gente, é resultado de graça. Graça imerecida que nós recebemos através de Cristo, que morreu na cruz e nos deu acesso ao Pai. E essa graça que nos alcançou é por causa disso que quando a gente ministra, Deus vem e faz o que ele precisa fazer. É por ele, não por nós. É por causa do Senhor, por meio do Senhor, através dele, né? Tudo é pra ele, por ele, através dele. Então, lembrando desse fundamento que a gente falou lá no começo do vídeo, eu quero que a gente continue tendo isso bem vivo, porque a gente se prepara, a gente estuda, a gente aprende a cantar, e a gente estuda técnica e tal, mas no fim das contas, a gente tá fazendo isso só pra sair do caminho do Senhor e pra deixar ele fluir, pra gente ser canal bem limpinho, sabe? Pro Espírito Santo fluir ali, mas que a gente não seja nunca, em nenhum momento, um impedimento ou uma intervenção no que Deus quer fazer. Porque a partir do momento que a gente vira uma intervenção, um impedimento ali, ou que a gente coloque um dedinho nosso ali, já não é mais o que o Senhor
quer fazer genuinamente, mas é o que a gente acha que precisa acontecer. E aí a gente começa a falar palavras do que a gente acha, do que o nosso coração manda, do que as nossas emoções estão mandando, e são coisas muito distintas. E naquele momento, a gente tem que ter consciência de que a gente está ali servindo e que não é sobre a gente. Quando a gente estuda, quando a gente é excelente, quando a gente faz tudo que a gente tem para fazer de melhor, tudo isso é para que a gente seja um canal limpo, sem intervenções, da voz do Espírito Santo até o ouvido da igreja, que vai receber o que está sendo ministrado ali. Partindo para a nossa próxima parte, agora a gente vai falar um pouquinho sobre quando não é só uma canção espontânea, mas e quando é um cântico profético? Como é esse cenário? Como é que acontece, como a gente deve se comportar, o que a gente faz nesse momento? Gente, cantar profeticamente pode ser um resultado de uma palavra de conhecimento que o Senhor está nos dando ali naquele momento, pode ser resultado de uma impressão que a gente está tendo, pode ser resultado de uma visão que o Senhor está trazendo para nós, mas tudo, do começo ao fim, do início do 7 ao fim do 7, cada palavra que sai da sua boca tem que ser inspirada, direcionada, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Uma dica que é uma das principais quando se trata de abrir a boca e cantar espontaneamente num set de adoração é: nunca seja guiado pelas suas emoções. Se você está emocionado, fica quietinho, fica ali na música mesmo, não faz nada espontaneamente, deixa a sua emoção ficar sob controle. E quando a sua emoção não estiver no seu caminho, e quando você estiver com o ouvido bem limpo para ouvir o Espírito Santo e com o Espírito bem conectado com o Senhor, aí sim você está pronto para fluir aí espontaneamente, profeticamente, o que quer que seja, mas é muito importante você não estar emocionado, não ser guiado pelas suas emoções, para você não ministrar sobre o que você acha, sobre o que você sente, sobre o que as suas emoções estão falando, mas que você permaneça ministrando e falando sobre o que o Espírito Santo tem soprado no seu ouvido naquele momento, que é exatamente o que a igreja precisa. Lembrando, sendo um canal limpo, da voz do Espírito Santo ao ouvido da igreja, aos nossos ouvidos também, porque enquanto a gente está ali ministrando, a gente também é ministrado, a gente também é parte da igreja, por mais que a gente esteja liderando, a gente continua sendo igreja, né? Então a gente também precisa dessa voz do Espírito Santo, que a gente tanto ouve nesse momento que a gente está liderando a adoração. Quando a gente está cantando profeticamente, espontaneamente, e ouvindo ali a voz do Espírito Santo e compreendendo o que o Senhor quer falar para aquele momento da igreja, a gente tem a tendência... Bom, é difícil você computar tudo que Deus está falando e você musicar naquele momento, na mesma hora em que você ouve, você passar aquilo de uma forma musical, e lembrando que a gente ali não está exercendo o papel de pregador. A gente ali ainda é cantor. O papel que a gente está exercendo é de cantor, então a gente não pode simplesmente pegar o microfone e falar, eis que te digo, parará, entendeu? E começar a pregar ali, porque essa não é a nossa função ali. Se a gente está ali como a banda da igreja, o ministério de louvor, a gente tem que cantar, a gente não tem que pregar. Então, a gente tem que ter uma habilidade nesse momento, que eu acho que é muito importante quando a gente está liderando a adoração, principalmente quando existe a necessidade de fluir profeticamente, espontaneamente, a gente tem que ter uma habilidade, que é uma habilidade de colocar as palavras dentro da métrica da música que a sua banda está tocando naquele momento. E ter a métrica afiada, assim, conseguir encaixar as palavras na métrica da música e você conseguir entregar aquilo musicalmente ok, né? Excelente, isso é um desafio, isso é uma coisa que precisa ser praticado. Como é que a gente pratica isso, então, pra gente conseguir entregar, ou pra gente não ter essa dificuldade na hora do espontâneo e acabar, enfim, saindo uma coisa esquisita aí musicalmente, né? A gente pode treinar isso em casa. Lembra no começo do vídeo quando a gente falou que a gente pode cantar um trecho da Bíblia? Isso é uma ótima forma da gente treinar a nossa habilidade de colocar as palavras dentro da métrica da música, de uma forma bem prática. Pega lá, não sei se você toca ou não, se você faz o devocional tocando ou não, mas se você toca, pega o seu violão ou liga o seu teclado e faz o seu devocional e começa a cantar um trecho da Bíblia. Escolhe, separa lá alguns versos, alguns trechos da Bíblia e canta aquilo. E aí você vai ver como que não é a coisa mais fácil do mundo você colocar os trechos da Bíblia dentro da música, da melodia da música que você está fazendo naquele momento, mas isso aos poucos vai te afiando, você vai se acostumando a musicar as palavras.
E aí, quando você precisar fazer uma canção espontânea, quando for o caso de você cantar espontaneamente, você já vai estar ok com isso. A gente nunca pode também achar que a gente tá com 100% do controle das coisas ali, que a gente manda muito no espontâneo e tal. Porque quando você entra nessa autoconfiança aí de que você é suficiente, que você faz e acontece, nesse momento você deixa de exercer o seu papel de líder de adoração. Porque antes de todas as nossas características que a gente precisa exercer ou ter, ou se aprimorar como líder de adoração, tá a dependência do Senhor. Então, se você acha que você é suficiente, você é muito bom, seu espontâneo é top e tal, você não vai acontecer nada. Você pode cantar bonito, você pode fazer um barulho bonito, mas o importante que é comunicar o que o Senhor quer falar para a igreja naquele momento e ver o céu se abrir, ver o Espírito Santo se movendo naquele lugar, isso não vai acontecer, porque isso acontece de um lugar que chama dependência do Senhor. Se a gente não depende do Senhor, é difícil que exista um mover ali do Espírito Santo. Antes de tudo, a gente tem que estar bem fresco na nossa mente. Dependência do Senhor. Dependendo do Senhor, aí sim a gente corre atrás, a gente é excelente, a gente estuda, a gente treina aí pra conseguir musicar as palavras, colocar as palavras dentro da melodia da música que a nossa banda tá tocando, ou que a gente tá tocando ali no nosso devocional, pra que a gente se acostume e que seja uma coisa comum pra gente, a gente conseguir musicar as palavras enquanto a gente tá liderando a adoração. E aqui, na nossa igreja, o que a gente costuma fazer, seguindo essa linha da dependência do Senhor, a gente sempre tem em mente que nada na nossa vida tem que ser por força, por violência, mas tem que ser sempre movido pelo Espírito Santo de Deus. Então, partindo desse princípio que afeta toda a nossa vida, todos os cantinhos da nossa vida, também, principalmente, talvez como líder de adoração, a gente tem que ter isso bem fresquinho no nosso coração. E sempre, como você pode se aprimorar como um líder de adoração? A melhor forma, o melhor caminho de você se aprimorar como um líder de adoração é aprimorar o seu ouvido a ouvir a voz do Espírito Santo, a preparar e acostumar o seu coração, você mesmo, entender o que o Senhor está falando, para onde o Senhor está movendo, qual direção o Senhor está se movendo, para que a gente possa se mover na direção que o Senhor está indo, para que a gente possa fazer sempre o que o Senhor está direcionando a gente a fazer. E dessa forma, não só quando a gente está liderando a adoração, mas em todos os aspectos da nossa vida, se a gente consegue desenvolver o nosso ouvido espiritual aí para reconhecer a voz do Senhor e desenvolver o nosso coração para obedecer à voz do Senhor, que não basta ouvir só a voz do Senhor, mas a gente tem que constantemente obedecer nas pequenas coisas, nas grandes coisas, nas coisas fáceis, nas coisas mais desafiadoras. A gente tem que se programar, se aprimorar, se condicionar a ouvir o Senhor, obedecer o Senhor, ouvir o Senhor, obedecer o Senhor, na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, em todas as áreas da nossa vida. Se a gente fizer isso, se a gente crescer nisso, se a gente se aprofundar nisso, a nossa vida vai sempre caminhar para mais próximo do Senhor. Nossos ouvidos vão estar sempre mais abertos para ouvir a voz do Senhor. Nosso espírito sempre mais acostumado a obedecer o Senhor. E a vontade do Senhor sempre vai estar mais clara na nossa vida. E aí mais fácil da gente compreender, da gente obedecer. Então, se de tudo isso que a gente está falando hoje, você escolheu uma coisa para guardar no seu coração para sempre, que seja isso. Que a gente sempre consiga estar nesse lugar, que a gente sempre esteja buscando aprimorar e abrir mais os nossos ouvidos, o nosso espírito, a ouvir a voz do Senhor e a obedecer ao Senhor. E não só ouvir a voz de Deus, mas a gente obedecer. Dessa forma, a gente vai caminhar para perto do Senhor cada dia mais. Pessoal, agora vamos fazer uma oração então pra gente concluir. Senhor, muito obrigada por esse tempo que a gente pôde aprender um pouco mais com o Senhor, Deus, sobre a sua vontade, sobre a sua voz, Deus, que essas palavras, que os ensinamentos, Deus, venham acrescentar no nosso coração, no nosso espírito, Senhor, venha nos edificar, Deus, para que nós possamos servir o Senhor com mais excelência, Senhor, com mais amor, Deus, com mais paixão pelo Senhor, pelas suas coisas, pela tua vontade, Deus. Vem nos capacitar, Pai, e vem nos guiar em tudo que a gente fizer. E que tudo que a gente fizer, Deus, seja para o Senhor, seja, Deus, para a Tua glória, para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, que bom que vocês assistiram, que bom que vocês ficaram com a gente até o fim. Eu tenho certeza que se vocês derem uma olhada aí no nosso canal, vão ter várias outras ferramentas que você vai poder utilizar na sua comunidade, no seu ministério, e eu espero que tudo isso te ajude, tudo isso te equipe, tudo isso te deixe mais preparado para exercer, para servir a casa do Senhor, para servir na sua comunidade, os seus irmãos. E é isso aí, pessoal. Obrigada. Tchau.